Lado Elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, o meu nome é Vivian e tenho 35 anos. Fui mantida prisioneira numa instalação do Departamento Secreto de Contenção Obscura, o DSCOB, e fiquei lá por 7 anos. E durante este período eu fui submetida a vários experimentos, que envolvia desde a administração de drogas experimentais a estimulantes lupinos, tranquilizantes, sedativos e torturas físicas e psicológicas, envolvendo eletricidade, espancamento, afogamento monitorado, testes com fogo, toxinas e muitos outros. E também exposição a luzes artificiais que reproduziam o brilho da lua nas várias diferentes fases. Éramos tratados como cobaias e submetidos à exaustão. Tanto que muitos lupinos não resistiam às sessões exaustivas de testes, e entre estes, o meu meio-irmão materno. E foram anos de puro terror, incertezas e desesperança. Os nossos corpos viviam doloridos de tanta injeção para retirada de sangue e administrações de substâncias. Entre tantas maldades que fui submetida, a mais absurda foi ter sido inseminada artificialmente com material genético do meu próprio irmão. Uma relação entre parentes com sangue tão compatível é algo abominável no mundo lupino, sendo que entre irmãos nunca ocorre copulação, mesmo estando na forma lupina. Isso é o que diferencia os lupinos dos cães, e nem mesmo entre os canes tal relação é tolerada. Nas raríssimas vezes em que uma coisa dessa acontece, o indivíduo originado não sobrevive à primeira transformação. Em geral, são indivíduos fracos, de condições desfavoráveis à sobrevivência. E quando, por um milagre, não apresentam qualquer deformidade ou complicação, chegando a ter uma vida lupina como a maioria dos lobisomens, o indivíduo é marcado por um selo da vergonha. E embora as transformações sejam igual aos demais, os seus olhos apresentam a cor verde, o que revela o tipo de geração infame que o gerou. Então, que fique registrado: lobisomens de olhos verdes são aberrações. Bem, não como os canes que são odiados, mas como um erro dos pais. Pois haja visto que são frutos de incesto. As novas gerações lupinas até que os acolhem e não fazem qualquer distinção. Mas os lupinos mais velhos os veem com nojo e não querem que o seu sangue seja unido aos deles, temendo o nascimento de crianças lupinas com complicações. Bem, os meus pais se conheceram e se apaixonaram em circunstâncias incomum. Ele era agente do DSCOB e foi designado para eliminar a matilha da minha mãe. Na época, a minha mãe era viúva e já tinha o Luciel, o nome lupino do meu meio-irmão, que significa o anjo que nasceu durante o dia, ou aquele de ideias inspiradoras. Para melhor entendimento, crianças lupinas são chamadas de anjo.
É até estranho chamá-los de criança. Mas em vários relatos é mencionado o termo criança para o melhor entendimento de vocês. O meu pai conheceu a minha mãe num restaurante de beira de estrada. Ela servia as mesas e chamava a atenção de muitos caminhoneiros e viajantes por sua beleza. O meu pai e seu parceiro de trabalho, de codinome 236, chegavam ao estabelecimento e assim que viu, ficou encantado. Bem, para encurtar a conversa, mesmo que contra tudo que parecia lógico, eles acabaram vivendo este amor. E foi um choque para os dois saberem que um era agente do Discovery e o outro uma lupina. Vejo em muitos relatos que mulheres ficam loucas por lobisomem, mas saibam que homens que se apaixonam por lupinas e conseguem viver essa paixão intimamente ficam fascinados ao ponto de tornar-se escravos delas, mesmo tendo consciência dos perigos que correm. O meu pai tinha uma verdadeira adoração pela minha mãe, tanto que a alertava dos perigos e planos do Discovery. A minha mãe era neta de cigana e aprendeu muitas coisas com a sua avó, chegando ao ponto de conhecer ervas de cura, orações e magias poderosas. E trabalhava nos finais de semana numa casa de curandeiros lupinos. E ela era conhecida como a Esperança Lupina. O Discovery tinha conhecimento de suas atividades médicas e queria eliminá-la, pois sabia que ela era uma curandeira das boas e que atuava em conflitos, ajudando os lobisomens tanto atacando, já que era uma lupina de sangue ativado, quanto atendendo os feridos. Havia relato que ela alcançara o nível de cura ao toque, ou seja, conseguia curar lupinos só os tocando e ministrando as suas orações. E com o vasto conhecimento de magia cigana lupina, ela teria os favores dos 12 anjos lupinos: Jadiel, Muriel, Taciel, Coriel, Gatiel, Caliel, Roniel, Leriel, Suziel, Batiel, Datiel e Astiel. E também como os 3 demônios lupinos: Jadson, que significa o que mata em silêncio; Jardel, o que guarda e protege os vingativos; e Jamiel, o que provoca conflitos e se regozija com as tragédias. Com a ajuda do meu pai, a matilha sempre estava um passo à frente e só se fortalecia, fazendo com que o Discovery não tivesse mais o êxito almejado nas operações, pelo menos as voltadas à eliminação de membros da matilha, a qual a minha mãe fazia parte. Em contrapartida, muitos indivíduos da matilha cometeram erros de exposição, e com isso, o agente 236, parceiro do meu pai, começou a desconfiar que ele estivesse sabotando as operações. Bem, ele se encontrou secretamente com mais 2 agentes, onde elaboraram um plano para desmascarar o meu pai. Contudo, não deram valor a um olheiro lupino que adorava se disfarçar de mendigo. Diante disso, o meu pai foi informado, e o que era uma armadilha para desmascarar o meu pai se tornou a sentença de morte deles. O agente 236 combinou com meu pai uma operação, e fingindo de desentendido, o meu pai concordou. O plano era fazer uma visita a uma casa noturna frequentada por lupinos, e no meio do caminho foram interceptados por 2 veículos do Discovery, de onde saíram 8 agentes. Eles pediram
para eles não o levarem a mal. E fizeram uma revista neles à procura de aparelhos de comunicação ou coisa do tipo, já que era muito suspeito o fato das missões deles não serem satisfatórias. Bem, lógico que nada foi encontrado. E foi quando pediram para que os dois não levarem nada para o lado pessoal e comunicaram que eles iriam para a vila. Todos estavam fortemente armados. O meu pai se mostrou calmo e empolgado em ajudar, e eles o colocaram na linha de frente. Contudo, ele se fez de desentendido e fez o jogo deles. No entanto, a estratégia se voltou contra eles, pois caíram numa armadilha. No confronto, alguns lobisomens perderam as suas vidas, mas todos os agentes tiveram um fim doloroso e vagaroso. O meu pai aproveitou para entrar para a matilha, e foi quando a minha mãe e ele foram aceitos como um legítimo casal do bando. E nisso, ela, muito emocionada, revelou que lhe daria um filho. E para evitar que a matilha sofresse represária, nos mudamos para outro local. E por mais de 12 anos tivemos paz. Até que numa manhã ensolarada, onde cuidávamos da terra, a propriedade que vivíamos foi invadida. E o Discob cometeu uma chacina e tanto. O meu pai foi alvejado em meio ao tiroteio, defendendo meu irmão e a mim. A minha mãe foi morta de uma maneira covarde. E para demonstrar força e impor o terror, além de outras armas letais, havia gente com lança-chamas. Crianças, mães e até anciões foram queimados vivos. E todos eram membros da matilha que vivia na propriedade. Os gritos de dor e desespero foram de enlouquecer, enquanto eles corriam e caíam no chão rolando de dor até que se foram. O pior foi que o Discob chegou quando todos trabalhavam na propriedade coletiva. E ninguém realmente esperava por aquilo. E depois do massacre, tudo foi incendiado. E o Discob, como sempre, fez a sua faxina de primeira. Luciel e eu fomos jogados no furgão, juntamente com mais 5 sobreviventes. E até hoje eu não sei o que viram em nós. Mas o certo foi que fomos levados para uma instalação de pesquisa, aonde chegamos a nos arrepender de não termos morrido durante o ataque. Aos 14 anos, eu tive a minha primeira transformação, e foi algo terrível. Fui aprisionada, e depois de transformada, sofri várias agressões enquanto estava na forma lupina. Os agentes se divertiam com aquilo, e perdi a conta das vezes que aquilo tudo se repetiu. Eles jogavam carne dos lupinos mortos para comermos, e às vezes jogavam caças vivas, como coelhos, preás, cutias e porcos. E depois soltavam gás entorpecente e vinham a equipe de coleta de sangue para experiências. E em seguida, a equipe de espancamento. Naquele lugar, digno dos filmes de ficção científica, fomos submetidos a várias maldades. Havia cerca de 100 lupinos cativos, vindo de diferentes lugares, de várias idades, e que serviam de cobaias para pesquisas. Muitos pareciam ter perdido a sanidade. Outros foram mutilados. Haviam lupinos com os olhos extraídos e castrados através de cirurgia, onde tiveram os testículos extraídos. O indivíduo
teria atacado o cientista durante uma sessão de tortura. E como punição, os seus membros superiores e inferiores foram retirados. Haviam lupinos com depressão e com expressão de muito sofrimento. Gritos de dor e pavor e súplica pela morte eram ouvidos a todo tempo. A maioria dos lupinos perderam a esperança e queriam a morte como refrigério a tanto sofrimento. Homens que aparentavam no passado terem sido fortes e destemidos transitavam como escravos aterrorizados e extremamente submissos, todos jogados em celas individuais, acorrentados, sobre ameaças de punição com eletricidade ou mesmo espancamento e mutilações. Os cientistas do Discob ocultavam seus rostos e vagavam pelas alas, submetendo a todos ao que bem entendiam. Eles se vestiam de branco e seus jalecos eram trocados muitas vezes ao dia, já que derramavam muito sangue lupino com seus experimentos cruéis. Eram todos sádicos e não faziam diferença se suas vítimas estavam na forma humana ou lupina. Os agentes de segurança vestiam preto, usavam balaclava, que é uma espécie de capuz que só mostra os olhos, e estes iluminavam a todo momento os lupinos e apoiavam os cientistas nas várias experiências. Havia câmeras de tortura e laboratórios para todos os tipos de práticas que se podiam imaginar. E aquele lugar era um verdadeiro inferno. O terror estampado nos olhos de todos era angustiante. E com o tempo eu não tinha mais nem força para suplicar por nada. Eu estava com 15 anos quando fui submetida a uma inseminação artificial com o material genético do meu próprio irmão. Vivi uma gestação desoladora onde não passava de uma cobaia. E no 8º mês de gestação, da minha cela, eu vi o corpo do meu irmão sendo transportado. E ele não resistiu a um teste com fogo em uma câmera com luz artificial que reproduzia as condições da lua cheia. Os lupinos eram constantemente mantidos em testes. E quando estavam na forma de lobisomem, chegavam a praticar o autocanibalismo, já que não eram alimentados. E tudo isso com cientistas observando e anotando tudo. Havia alas onde só eram administradas drogas e retirado o sangue dos lupinos o tempo todo, sendo que para isso eles eram mantidos na forma lupina. Acredito que o objetivo era desenvolver produtos como vacina, remédios, estimulantes e outros. Nesta ala, alguns lupinos eram mantidos sedados. Bem, não vou mais entrar em detalhes a respeito do que era aquela instalação, pois não quero traumatizar ninguém mais do que eu já fiz. Bem, enquanto escrevo isso, eu choro bastante. Eu mesma hoje sofro as consequências físicas, psicológicas e emocionais do que foi ter estado naquele lugar. Eu mesma hoje sofro as consequências físicas, psicológicas e emocionais do que foi ter vivido naquele lugar. O rodízio de lupinos era grande, e do local que fui capturada, fui a única sobrevivente a ser resgatada. Não sei quantos lupinos foram mortos naquela instalação nos anos que fiquei ali. Só sei que todos os dias eram vários lupinos sendo trazidos para repor as vagas das celas e vários corpos sendo tirados, sendo estes os que não resistiam aos experimentos sádicos. Dei à luz a um menino, que foi tirado de mim com 5 meses do seu nascimento.
Eu era mantida presa e nunca cheguei a tocar nele. Isso porque a enfermeira que cuidava dele alegava que eu poderia eliminar o espécime, pois poderia pensar que assim eu estaria poupando de sofrimentos vindouros. Ou seja, aquele ser era apenas uma cobaia. Ele foi identificado por um número e colocado junto a outros anjos, ou melhor, crianças lupinas. E com a chegada de algumas pedagogas, foi determinado que as genitoras pudessem ver, mesmo por trás de um vidro escuro, como era a vida de seus filhos. A ala das crianças lupinas era enfeitada, e eles não eram maltratados, mas frequentemente monitorados. Uma pedagoga perguntou qual era o nome que deveria chamar o meu filho. Muito emocionada, eu disse que ele deveria se chamar Coriel, que significa o anjo das cores, aquele que alegra com a sua chegada. E desde então, ele passou a ser chamado por elas de Coriel. As pedagogas do Discob serviam para manter a ilusão da infância. E eram cuidadosas, mas a partir dos 7 anos, os lupinos eram tirados para outra ala. E aos 15, eram inseridos na ala dos adultos. Passei por testes em câmara com fogo, e foi quando recebi uma oferta por parte de um cientista. E ele disse que alguns seguranças precisavam aliviar os seus desejos masculinos. E como eu era uma das poucas mulheres jovens, ele me ofereceu a oportunidade de ser dispensada dos testes mais dolorosos. Eu aceitei, mas mesmo assim, éramos vítimas de violência por parte dos agentes canalhas. Mas comparado aos demais, tivemos mais sorte. Eu estava da minha cela, encolhida com as mãos na cabeça, quando percebi uma movimentação estranha. Vários agentes correndo e se agrupando em lugares estratégicos. E logo um alarme começou a soar. E foi então que vi um grupo de pessoas invadindo e enfrentando os agentes. Era troca de tiro para todos os lados. E mesmo nas celas, cada um procurava se proteger. Porém, aquele não era o único grupo de homens armados. Havia lobisomens, canes e um grupo de ciganos, que mais tarde eu soube que pertencia a um único grupo chamado Resistência Lupina. E vi quando coquetéis Molotov foram jogados em alguns agentes do Discob, que corriam apavorados enquanto pegavam fogo. Cientistas apressavam-se em fugir, tentando salvar várias amostras. E diante daquilo, começamos a bater nas celas pedindo por socorro. Era fumaça e tiros para todos os lados. E logo, um grupo chegou nos libertando e nos colocando máscara contra fumaça. Eu estava tão fraca que era apoiada. Bem, não só eu, mas vários outros lupinos. Percebi a preocupação daquelas pessoas estranhas com cada lupino. Eles corriam pela instalação, chegando às celas e até às câmaras de torturas. Eram muito bons em atirar e esfaquear. Fomos retirados daquele maldito lugar e levados para a ambulância que nos aguardavam. Falei das crianças, e eles avisaram que todas estavam bem, e que foram resgatadas pela tarde de maneira que não chamaram a atenção. E graças às pedagogas, pois muitas delas apoiavam a iniciativa da Resistência Lupina. Cheguei a ver todos os cientistas sendo amontoados nos pátios, onde foram sentenciados ao extermínio por fuzilamento, e nenhum sequer escapou.
e até os enfermeiros que trabalhavam para eles tiveram o mesmo fim. Alguns lupinos que serviram como cobaias pediram a eutanásia. Isso por terem sido castrados ou desmembrados. Os agentes de segurança do Discovery foram queimados com o mesmo lança-chama que exterminaram as pessoas e que usavam nas instalações contra os lupinos aprisionados. E os outros foram mortos por canes e lobisomens. Contudo, helicópteros do Discovery foram acionados e também o apoio por terras, tanto em veículos como soldados vindo pela mata. O combate pela mata ficou por conta de vários canes e lobisomens que pertencem à resistência lupina. O combate pelo ar e pelas estradas ficou por conta dos soldados da resistência lupina. Fomos levados para uma espécie de acampamento na mata, onde havia pessoas para nos ajudar. E lá eu reencontrei o Coriel e as demais crianças. E muitas já eram órfãs, devido aos experimentos feitos na base do Discovery com os pais delas. Aquilo parecia um sonho, mas surpresas ainda estavam por vir. Soube que o meu pai estava vivo e que ele era o líder da resistência lupina. E de acordo com o que fui informada, ele escapou do massacre na propriedade rural e saiu à procura de uma cigana de conhecimento da magia lupina. Ela não era uma simples feiticeira, mas também era uma pactuante. Então ela invocou Inugami e forjou com a orientação dele um ferro com seu selo. O meu pai recebeu o selo e a oração de transmutação. E como o próprio Inugami julgou a sua causa digna, ele lhe concedeu a consciência plena durante a transformação e o cheiro de líder. E com isso, uma vez transformado, o meu pai conseguia influenciar qualquer cane ou lobisomem bestial. O apoio de lobisomens de Sina ele conseguiu com a procura de matilhas e muita conversa. O povo cigano, que se julga padrinhos dos lobisomens, se interessou em saber da base de tortura e pesquisas com lupinos. E alguns ex-agentes do Discovery se colocaram à disposição do meu pai. Ele também convenceu alguns agentes da ativa, que sensibilizaram ao saber que ele só queria resgatar sua filha, pois a cigana havia contado que eu ainda estava viva e era a única sobrevivente do vilarejo em que vivíamos. Outras pessoas que tinham parentes aprisionados se uniram à causa. O meu pai passou os anos arquitetando aquele grande dia. Algumas ciganas com dons de cura lupina vieram nos ver e ministrar suas orações e os seus poderosos remédios. E dos 70 sobreviventes lupinos que foram resgatados, 30 suplicaram pela eutanásia, pois não tinham mais vontade de viver. E estes partiram felizes por sentirem o cheiro da liberdade antes de receber o tiro de clemência. E os 40 que restaram foram tratados pelos ciganos. Enquanto isso, o meu pai e os demais integrantes da resistência lutavam bravamente contra as forças de apoio acionadas pela base do Discovery. Fiquei 2 semanas sendo tratada, enquanto o destino dos resgatados foi decidido. Muitos voltaram para o que sobrou de suas matilhas, e outros foram adotados e levados para viver em comunidades lupinas. Assim sendo, com muito cuidado, todos foram transferidos, de modo que apenas o Coriel e eu permanecemos no acampamento na mata, com vários dos heróis que foram regressados, pois precisavam despistar o Discovery.
A minha maior felicidade foi ver o meu pai. Ele me abraçou muito e choramos emocionados. Então, ele me chamou de minha princesa. Senti-me novamente uma criança em seu abraço. Ele também abraçou Coriel e chorou muito ao saber como havia sido a partida do Luciel e a minha gravidez forçada. Contudo, momentos depois, ele me disse que não poderíamos conviver juntos, pois ele havia se tornado um cane, e tanto eu quanto Coriel éramos lobisomens. E no meio lupino, era uma vergonha o lobisomem sequer ser amigo de um cane. Contudo, expliquei que acima de tudo ele era o meu pai, e que independente do que havia se tornado, ele só fez o pacto por amor a mim. E diante disso, ele decidiu que pelo seu amor de pai, ele continuaria ao meu lado. Então, nos mudamos para um lugar distante e isolado, onde o Coriel pôde ser criado com segurança e seguir a sua vida. Não foi fácil, pois eu acordava gritando à noite assombrada com o terror vivido. O meu pai corria até o meu quarto, onde me abraçava e me dava apoio, e vivia repetindo que tudo o que aconteceu foi terrível. Porém, aquilo tudo já havia passado. Atualmente, o meu filho tem 19 anos e é um lindo rapaz muito cobiçado pelas garotas e vive como qualquer jovem. A sua primeira transformação ocorreu quando ele completou 14 anos. E de fato, ele se transformou num lobisomem de pelos escuros e olhos verdes fluorescentes. Um estigma da vergonha entre os lupinos. Contudo, muito habilidoso na caçada e com uma força admirável. No começo, tomado por seus instintos lupinos, ele chegou a atacar o meu pai ao vê-lo transformado em um cane de pelos escuros e olhos vermelhos e ameaçadores. Mas diante da força de um cane, o Coriel era fraco. E por ter consciência, o meu pai não o feriu para valer. Por outro lado, com o passar do tempo, o Coriel conseguiu controlar o instinto de atacar um cane. E com isso, já conseguia caçar com o avô. Confesso que o cheiro do meu pai na forma cane é terrível. Porém, acabamos nos acostumando. O meu pai explicou que o odor de carniça é o cheiro do inferno. E por isso, apesar dos requisitos de cheiro de enxofre, o cheiro que predomina nos canes é o cheiro de carne podre, o que pode fazer seres humanos comuns vomitar, mas que é algo que orgulha os canes, pois quanto mais forte for o cheiro, mais respeito ele impõe diante dos outros indivíduos. Nas noites de transformação, o meu pai nos acompanha para garantir que possamos caçar com segurança. Bem, eu sou casada com um pedagogo e tenho uma filha chamada Amanda. E ela tem o sangue lupino ativado, mas por ter apenas 7 anos de idade, ela é muito falastrona. Então, evitamos falar sobre os mistérios de sua raça. O meu pai se casou com a Esmeralda. E eu tenho um irmãozinho chamado Fernando. A Esmeralda sempre sonhou em ser mãe. E apenas aos 47 anos viveu a única gestação de sua vida. Fernando e Amanda têm a mesma idade. E o meu pai é muito amoroso com todos nós. Bem, continuamos atenta ao Descobre, pois se engana quem pensa que essa organização imunda está morta ou desativada. Eles continuam fazendo as suas maldades em nível mundial. E eu só escrevi este relato para alertar a todos os irmãos lupinos
que quando se trata do Discovery, devemos deixar as nossas diferenças de lado. Bem, eu sei que os canes não são fáceis, mas saibam que eles já ajudaram lobisomens. O meu pai, por manter a consciência quando transformado, é um cane com alma de lobisomem puro. Espero que os lobisomens puros de sangue não se ofendam com este comentário, pois eu sei que a maioria dos canes são violentos e precipitados, não respeitando regras ou símbolos de respeito lupino. Entretanto, o nosso maior inimigo é o Discovery. A resistência lupina foi uma semente deixada pelo meu pai. E eu não sei se ela ainda existe, mas o exemplo que ela nos deu foi que podemos resistir e virar o jogo contra o Discovery. E é como diz aquele velho e bom ditado: um dia é da caça e o outro do caçador. Boa noite. Vocês já viram o diabo? Eu já. E sinceramente, não é nada como vocês estão pensando. Ele não tem chifres ou asas, e nem mesmo roupas bonitas. Sinceramente, não é nada do que me falavam. Mas acontece que com ele andam os outros que muito parecem isso. Enfim, aqui vou lhes contar algumas dessas coisas. Me chamo Thalita e sou natural de São Paulo, capital. Venho de uma família tradicional da cidade e somos de família rica e até privilegiados, por assim dizer. Cresci cercada de mimos e frequentando as festas mais badaladas e famosas de São Paulo. Conheci pessoas que jamais imaginei que conheceria. E numa dessas festas, eu com 17 anos, conheci um garoto de 16 anos. Ele se chamava Paulo. Era diferente, muito divertido e inteligente, e muito ligado nessas coisas sobrenaturais. Ele gostava muito de viajar para conhecer lugares místicos, onde coisas sobrenaturais aconteciam. E numa dessas, o Paulo foi ao México, onde ele jura ter visto um demônio mexicano que o olhava de dentro de um dos espelhos de uma casa abandonada, onde as pessoas diziam que um demônio habitava e assombrava aquela casa. E também nessa mesma festa, eu conheci outro garoto. Ele se chamava Charles. E como o Paulo, ele também gostava de coisas sobrenaturais, porém de maneira muito mais radical, por assim dizer. E ele não só gostava e estudava, mas também praticava. Ele me contou nessa festa que era um praticante de Goétia, que segundo ele era uma arte antiga de evocar demônios e controlá-los. Ele contava que havia aprendido tal técnica quando foi a Israel com seu pai para passar as férias e conhecer a sua família do lado israelense. Ele contava que comprou um livro numa velha biblioteca e o nome do livro era o Ars Goetia. E este livro ensinava a ele essas coisas. E até em certas ocasiões, as entidades que ali continham falavam com ele. E quando ele nos contou isso, todos nós rimos. Porém, logo ignoramos tudo aquilo. E em seguida, bebemos muito naquela noite, menos o Charles, pois ele dizia não beber para não sair do controle.
E também dizia algo sobre o seu corpo ser um templo e essas coisas. Mas enfim, a madrugada chegou e todos os convidados tinham saído da festa a ponto de ficarmos somente Charles, o Paulo e eu. Ficamos juntando algumas coisas da bagunça que fizemos. Afinal, como estávamos bebendo escondidos, não poderíamos deixar as garrafas e coisas assim. Então, eu estava guardando as garrafas, quando Paulo propôs que jogássemos um jogo sobrenatural, já que compartilhávamos o entusiasmo sobre tais coisas. Eu disse que não estava afim, e que essas coisas não davam certo. E como estávamos bêbados, nada ali parecia real de fato. E também não teria a mínima graça não se lembrar de nada. E mesmo com muita insistência do Paulo e da Lúcia, eu e o Charles discordamos. E acabamos nos convencendo de que não seria uma boa ideia. E que de maneira alguma este jogo poderia ser feito naquela noite. Bem, um pouco depois, o Charles me levou para casa. E como a Lúcia era namorada do Paulo, ela dormiu por lá. Quando cheguei em casa, me despedi do Charles e subi rápido para o meu quarto. E quando vi o carro do Charles saindo pelo portão, eu da janela acenei, dando um tchauzinho. Bem, eu fiquei bastante curiosa sobre aquilo que ele tinha dito, sobre controlar demônios antigos e essas coisas. Passei a noite toda acordada pesquisando sobre Goetia e li sobre os 72 selos de Salomão e como ele havia ganhado este poder de Deus para aprisionar 72 demônios num jarro de bronze. E esses demônios faziam a sua vontade. Um pouco mais tarde, recebi uma mensagem em meu celular pelo WhatsApp. E quando olhei, eu vi que era Charles, e ele me mandava ir dormir. E ele dizia que estava tarde, para eu ficar pesquisando coisas estranhas no Google. E que se eu de fato realmente quisesse aprender, ele mesmo poderia me mostrar algumas coisas depois. Eu ri e respondi a ele que ele deveria parar de me espionar. E que aquilo que eu pesquisava não era da conta dele, e que ele deveria cuidar da própria vida e deixar a minha de lado. Ele riu e ficou offline, e eu também ri. Me deitei na minha cama, e só aí que eu fui pensar em como ele sabia do que eu estava pesquisando. Pois àquela altura eu já estava tão apaixonada por ele que não importava muito com isso. E de uma forma eu não sabia como lidar com isso. E só pensava em como ele era lindo. Dormi aquela noite pensando em como eu poderia ver o Charles novamente. E na manhã seguinte, até falei com o meu amigo Paulo sobre a possibilidade de reencontrar o Charles. Mas o Paulo me disse que ele havia viajado para a chácara dos seus pais para passar a semana por lá. O Paulo disse que isso era algo que ele sempre fazia todo mês, e que era algo de família, e que ele sempre fazia. Bem, eu não queria parecer desesperada, então deixei essa história de lado, e passei a semana reparando a falta do Charles em nossas reuniões. E na última que fizemos, eu tenho certeza que ele gostaria de ter ido, pois nesta última fomos acampar num lago da família da Lúcia, que ficava no interior de São Paulo. E nessa ocasião, ficamos como sempre bebendo e contando histórias na beira do lago. Foi tudo bem divertido, e eu poderia jurar que já eram quase 3 da manhã e eu estava me arrumando para entrar na barraca. Então, quando fui fechar o zíper da barraca,
Eu podia jurar que um par de olhos amarelos me olhava do outro lado da lagoa. Porém, eu estava tão bêbada que não dava para ver as feições daquilo. Então, por bem ou por mal, eu deixei mais essa história de lado. A lua naquela noite estava muito linda e muito cheia. As lanternas eram dispensáveis e eu só conseguia pensar em como eu sentia a falta do Charles. E mesmo quando havia acabado de conhecer ele, eu já me sentia pertencente a ele, como se não tivesse amanhã. E como se não existisse nada além da gente. Era como se fôssemos um casal desde sempre. Bem, na semana seguinte, entramos nas férias. E então, organizamos uma festinha de despedida, pois nessas férias todos iríamos viajar. Então, decidimos fazer este rolê só a gente mesmo. E foi decidido que iríamos fazer na casa do Charles, pois os pais dele iriam viajar para Veneza. Organizamos tudo para passarmos a noite toda juntos. E assim, bebemos muito aquela noite. O Charles parecia ter todo tipo de bebida em casa. A casa dele era muito grande, muito confortável, e da piscina dava para ver uma vista linda para o nascer do sol. Naquela noite, o Charles saiu da festa. Segundo ele tinha algumas coisas para resolver. Então, acabei ligando para ele. E quando ele atendeu, eu perguntei se ele poderia me falar um pouco de Goetia pelo celular. O Paulo escutou a conversa e disse que eu estava indo longe demais e com muita pressa. Claro que ele disse isso com um tom de sarcasmo, fazendo pouco de mim. Mas mesmo assim, o Charles não deu a mínima. Ele disse que me encontraria em 5 minutos perto da piscina. E logo que ele chegou, fomos para o quarto dele. Enquanto subíamos pelas escadas, eu percebi que tinha muitas fotos dele pela casa, ou pelo menos de algum parente dele que se parecia muito com ele. Ele sempre dizia que o gene da família do pai dele era muito forte, e sempre geravam filhos bem parecidos com os pais. O Charles era bem afeiçoado e bonito, tinha um charme de lord inglês e um português culto bem respaldado, que parecia ser lapidado por anos. Bem, fomos subindo, e quando chegamos em seu quarto, o que encontrei foram vários livros por todas as partes, em cima da cama e na escrivaninha. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso. O que de fato me chamou a atenção foi o closet dele, que era trancado com correntes fortes e um cadeado enorme. Ele dizia que dentro daquele closet tinha um segredo de família que ninguém poderia ver. Eu ri e achava aquilo super divertido. Então, ele foi me contando como as suas viagens tinham sido interessantes, falando como viveu intensamente e sobre os seus estudos. E também falava de coisas obscuras, riquezas, pactos, controle mental. Enquanto ele falava, eu mexia em seus livros. E dentre os livros havia alguns documentos. Neste momento, eu achei algo interessante. Uma carteira de habilitação com o nome de Joseph Jones, mas com a foto do Charles. Bem, eu até ri e disse que ele era muito inteligente e rico e que não precisava falsificar documentos, principalmente americanos. Ele fez uma pausa nas explicações e suspirou fundo. Bem, eu gelei com aquele suspiro. Percebi que o clima à minha volta tinha mudado. Olhei novamente para o documento e tinha escrito nos dados: nascido em 14 de maio de 1957. Eu questionei sobre aquilo.
Ele disse que era só uma brincadeira e que eu não deveria levar isto a sério. O Charles, que não bebia, colocou para si uma dose grande de uísque com pouco gelo. E eu continuei dizendo a ele que não era brincadeira. Tinha carimbo e timbre do Departamento de Trânsito de Chicago. E que eu sabia como era, pois os meus tios moravam lá. E eu já tinha visto a dele. Nesse instante, o garoto lindo e meigo com ar londrino se mostrou. Ele revelou a sua identidade e, no ato de fúria descontrolada, ele se virou para mim e as suas feições haviam mudado. Os seus olhos de um castanho claro mudou para amarelo aceso como os de um gato à noite. A pupila dilatada e os seus caninos sobressaltavam a sua boca. Bem, ali na minha frente havia um vampiro. Corri por toda a casa gritando por socorro. Mas nem o Paulo e nem a Lúcia estavam ali. Eu apenas via corredores cheios de portas. E aquelas fotos dos parentes dele, ou seja lá quem fosse. E à medida que eu corria, eu sentia que ele estava mais próximo. E enquanto eu corria, ele vinha caminhando pelos corredores, como se não tivesse pressa. Era como se de fato eu não fosse sair viva dali. Que estavam atônitos de pé, olhando para a porta de saída da casa. Eu desci gritando aos berros para sairmos dali. E passei por eles, esperando que corressem comigo. Mas quando me virei, eles continuavam lá, parados de pé. Entrei no meu carro e enquanto eu manobrava, eu vi Charles derrubar Paulo no chão e morder violentamente a sua jugular. Acelerei o máximo possível para sair daquele lugar. E quando já estava quase na sápida, me deparei com a figura de Charles parado no meio da pista de pé, com aqueles olhos amarelos e um sorriso macabro me olhando. Senti meu coração acelerar e um sentimento forte quase tomou conta de mim. Mas a contraponto, eu aumentei o volume do som do carro, fechei os olhos, acelerei e fui atropelar ele. Porém, eu não senti o impacto do carro. Continuei a dirigir até a minha casa. Então, cheguei correndo e gritando pelos meus pais. Contei a eles tudo o que havia acontecido. E o meu pai ficou muito bravo. Disse que eu estava falando aquelas coisas porque tinha me envolvido com drogas. E disse também que eu havia me tornado a vergonha da família. No dia seguinte, ele ligou para o internato de pessoas loucas e viciadas em drogas. E quando ele me contou que eu seria internada para o meu próprio bem, eu corri para o meu quarto. E foi quando meu celular vibrou e vi que era uma mensagem do Paulo. E a mensagem dizia: "Não importa onde você vá e nem para quem você fale, você sempre será a louca viciada. E eu sempre serei quem eu sou. E um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou te achar." Mesmo o celular sendo do Paulo, eu sabia que aquela era uma mensagem mandada pelo Charles, pois com certeza o celular estaria em sua posse. Não respondi nada. Peguei o celular e joguei contra o espelho. Apanhei um pedaço de espelho, cortei os meus pulsos, a fim de tirar a minha vida antes de ser internada. Bem, a partir daí, a única coisa que vi foram homens de jaleco branco entrando no meu quarto e colocando a porta abaixo. Eles fizeram um curativo e me levaram aos berros para o hospital. E naquele momento, eu só conseguia ver o desespero da minha mãe e a raiva do meu pai. E após me curar dos ferimentos, eu fui internado em uma clínica para viciados. Hoje, eu escrevo este relato
pois eu sei que nunca vou sair daqui. Pois o meu pai é muito rico e tem muito dinheiro para bancar a minha hospedagem para sempre. Mas em contrapartida, eu nunca vou mentir sobre o que eu vi. E querendo ou não, eu estou mais seguro aqui do que do lado de fora. Boa noite. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, tínhamos acabado de mudar para uma nova casa em um sítio no interior de Santa Catarina, um pequeno município chamado Santa Terezinha do Progresso. E a nossa casa era grande e muito bonita. E para vocês terem uma ideia, o meu quarto dava 2 do da minha mãe. E eu ficava quase o dia inteiro dentro dele, jogando videogame e ouvindo som. Afinal, naquele tempo não tínhamos muitas opções como hoje em dia. E para vocês terem uma ideia, nem sabíamos o que era celular. E na época, o meu videogame era um PlayStation 1 e um Game Boy. Bem, nunca havia acontecido nada de estranho naquele sítio. Até que quando escurecia e eu ia dormir, acordava com alguém me chamando pelo lado de fora da minha janela. E sempre quando eu acordava, imediatamente eu abria a janela e não encontrava ninguém. Apenas um vento forte, levantando poeira pelo terreiro do sítio. Mas como era de madrugada, não dava para ver muita coisa. Às vezes, eu pensava que era um sonho, mas todas as noites se repetia a mesma coisa. E com o passar do tempo, as coisas foram piorando um pouco mais. Pois além de ouvir me chamarem, eu ouvia também baterem na janela e depois eu sentia gente balançando a cama para me acordar. No dia seguinte de manhã, eu perguntei ao meu irmão se ele havia balançado a minha cama à noite e ele respondeu que não, e que dormiu feito uma pedra. Então fui perguntar à minha mãe e ela respondeu que não. Perguntei ao meu padrasto e ele respondeu a mesma coisa. Passou mais algum tempo e as coisas foram piorando. Porque um dia eu acordei para ir até o banheiro e quando levantei, eu me dei de cara com um menino negrinho deitado no chão da sala, girando e dizendo umas palavras desconexas. E quando ele me viu, ele deu um sorriso demoníaco, mostrando seus dentes afiados como os de um vampiro. E então eu voltei correndo para a cama e me cobri por inteiro. Bem, eu não sei como explicar direito, mas comecei a sentir falta de ar. E então tentei me mexer para tirar a coberta de cima de mim, mas não conseguia me mexer. Então, aquele menino negrinho de uma perna só que estava na sala, entrou no meu quarto e começou a subir no teto com as mãos. Eu comecei a gritar e ninguém ouvia. Até que consegui tirar a coberta e quando olhei para cima já não havia mais nada lá. No dia seguinte, na parte da manhã, eu fui contar para minha mãe o que havia acontecido. Porém, ninguém em casa acreditou em mim. E o meu irmão foi o único que me deu ouvidos. Então, passou-se os dias e vou me deitar novamente durante a madrugada. E daí, eu sinto uns petelecos na orelha
e mando meu irmão parar. Porém ele não parava. E foi quando me irritei e virei com tudo para dar um soco nele. Mas para o meu azar, não era ele. E eu acertei o soco na escrivaninha. Então, na minha frente, começou a aparecer uma fumaça negra que foi assumindo o formato daquele menino negrinho. Porém, agora ele parecia estar adulto. Os seus olhos eram vermelhos como fogo, assim como seus cabelos. Ele logo me pediu fumo. E então eu comecei a gritar. Ele se irritou e começou a me esbofetear. E eu não conseguia me mexer. Foi então que apareceu um homem todo de branco com o cabelo comprido. E não dava para ver o seu rosto. Mas eu vi que em sua mão havia um livro preto com uma cruz invertida. E quando aquele saci viu o homem, ele começou a girar até se formar um redemoinho. E assim ele saiu pela janela. Na hora eu gritei e o meu irmão finalmente acordou. Porém, em uma fração de segundos, o homem olhou para o meu irmão e ele caiu no sono novamente. E então eu comecei a gritar. A minha garganta doía e eu estava gritando ao máximo, muito alto. Porém, ninguém ouvia. Aquele homem olhou para mim e me disse telepaticamente: "Não tenhas medo, eu vim para te ajudar. E enquanto eu estiver por aqui, aquela criatura não irá mais te fazer mal. E eu prometo que futuramente voltarei, caso essa criatura apareça novamente." Bem, eu continuei gritando. O meu padrasto ouviu e veio correndo para o quarto. E quando ele entrou, ele atravessou o corpo daquele homem que estava na porta. E logo meu padrasto acendeu a luz. Me perguntou o que havia acontecido e eu lhe pedi para apagar a luz novamente para ver se aquele homem aparecia. E assim o meu padrasto pudesse vê-lo. O meu padrasto então apagou a luz e eu não vi mais nada. E eu só sei que nesta noite eu fui dormir no quarto da minha mãe junto com ela. Foram se passando os anos. E quando completei 15 anos, eu fui em um centro espírita e vi aquele mesmo homem, que finalmente me mostrou seu rosto e disse que tinha vários nomes. Porém, o seu nome mais popular era Paimon, e que ele não iria me fazer nenhum mal. Mas se eu aceitasse segui-lo, ele não deixaria nada de ruim acontecer comigo. E seria o meu protetor. Hoje, estou prestes a completar 19 anos e converso com ele quase todos os dias. E em muitas decisões que tenho que tomar em minha vida, é ele que me ajuda. Ele ainda aparece durante a noite e de dia também. Bem, ele tem a aparência de um egípcio. E às vezes eu posso vê-lo montado em um dromedário. Eu também converso com ele mais do que com os meus amigos. Eu aprendi a não ter medo dele e também aprendi muitas coisas interessantes com ele. Aquela entidade da mata que me perseguia nunca mais apareceu. Paimon me contou que aquela entidade era o Saci, uma entidade um tanto quanto medíocre e que de bom não tem nada. Paimon também já me salvou de vários acidentes e me ensinou várias coisas sobre a vida.
Bem, também tenho outros relatos que trarei em breve para o canal. Boa noite. Um dia, eu estava na cozinha da minha casa preparando o meu jantar. Eram 2 sanduíches e um copo de refrigerante. E quando acabei, eu voltei para o meu quarto que fica do lado de fora da casa. E quando estava passando pelo quintal, que por vezes estava muito escuro, eu vi o meu cachorro cheirando o chão perto de uma árvore que tem lá. Eu chamei ele, e então ele continuou cheirando o chão, como se não tivesse ouvido. Bem, eu continuei caminhando e fui até o meu quarto. O chamei mais uma vez, e desta vez ele levantou a cabeça na minha direção, e eu pude ver os reflexos da luz nos olhos dele. Então ele abaixou a cabeça e continuou cheirando o chão. Bem, já que ele queria ficar por lá, tudo bem, problema dele. Então eu entrei no meu quarto, e quando eu vou me deitar na cama, eu vejo o meu cachorro enrolado em um monte de roupas sujas que tinha ali no chão. Ele estava dormindo e já fazia um tempo. Então eu saí correndo para fora do meu quarto para o quintal, para ver que bicho era aquele que estava lá. Porém, a essa hora, o quintal já estava vazio e não tinha mais nada ali. Bem, o que eu tinha visto era um bicho grande, do tamanho de um pastor alemão e peludo. E por isso eu confundi com o meu cachorro. Não podia ser um gato. E não dá para um cachorro entrar ou sair do quintal de casa, já que o muro tem quase 3 metros de altura. Bem, eu não tenho ideia do que poderia ter sido aquilo. Mas agora eu só durmo com a porta do meu quarto trancada. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Já estive por aqui para contar o meu relato, o lobisomem albino. Infelizmente, por causa do trabalho, eu não tinha tempo de trazer outros relatos que havia prometido. E eu demorei um pouco para escrever este relato, pois aguardava as permissões necessárias. Bem, mais uma vez eu quero parabenizar o canal e dizer que acompanho os relatos todos os dias. E este relato ocorreu há mais ou menos 23 anos atrás, aqui em Pedro Leopoldo. Bem, o meu primo tinha por volta de 5 anos de idade. Na época, ele morava do lado do principal cemitério da região. Eu mesmo estive nesse cemitério algumas vezes quando era pequeno. Bem, teve uma época que eu costumava muito ir à casa do meu primo. E jogávamos bola ao lado do cemitério. E às vezes tínhamos que entrar no cemitério para pegar a bola. E já cheguei até mesmo a entrar em uma cova aberta para pegar a bola que havia caído. E confesso que a sensação era sinistra. E como eu tenho um pouco de sensibilidade espiritual, eu sentia as vibrações daquele lugar. Bem,
Naquela época, o meu primo brincava com amigos da redondeza. Porém, em especial, ele brincava muito com um garoto que morava próximo. E o meu primo passava a maior parte do tempo com ele. Um belo dia, a minha tia estava em casa quando meu primo adentrou-se pela porta e disse: "Mãe, vamos até a casa do meu primo, por favor." O seu olhar brilhava, o que indicava uma amizade especial. A minha tia dirigiu-se então com o meu primo até a casa do garoto, e este não morava tão longe, pois a sua casa também era próximo do cemitério. A casa ficava endereçada ao lado contrário da casa deles, e ao chegar na casa, a minha tia bateu na porta, e após algum tempo a porta se abriu, deixando no ar um ranger que dava até arrepios. Então a mulher apareceu e perguntou: "Quem são vocês? E o que eu posso ajudar?" O meu primo foi logo perguntando pelo seu amigo, e a mulher, intrigada, perguntou de quem ele estava falando, pois não havia mais crianças naquela casa. Porém, o meu primo insistia que ele morava ali. "Olha, dona, o meu filho me trouxe até aqui, dizendo que o seu amigo Lucas morava aqui", disse a minha tia para aquela mulher. Porém, nessa hora, a mulher, espantada, quase que sem acreditar naquela situação, logo disse: "Nossa, esse garoto a quem vocês procuram realmente morou aqui. No entanto, ele faleceu faz uns 20 anos. Neste momento, o corpo da minha tia estremeceu, e naquela situação, ela agradeceu a mulher e se dirigiu para casa. E no caminho, aquelas palavras da mulher ecoavam em sua mente. E ela, pensando que havia encerrado a situação, eles voltaram para suas vidas normalmente. Até que algum tempo depois, em um belo dia de sexta-feira, a minha mãe estava sentada na sala assistindo o jornal Hoje. E quando de repente o garoto, vestido com uma bermuda azul de suspensório e uma camisa branca, entrou pela porta. A minha mãe o olhou nos olhos e perguntou-lhe: "Quem é você?" E o garoto respondeu: "Eu venho aqui pedir que você dê um recado para a sua irmã." A minha mãe, que sempre teve forte senso espiritual, já sabia o que estava acontecendo. Então, ela respondeu para o garoto: "Pode falar, meu filho. Diga à sua irmã para ela ter cuidado, pois há um menino obsessor acompanhando o filho dela. Bem, o meu tempo está acabando e eu não poderei ficar mais. Mas ela precisa ter cuidado, pois ele vai acabar fazendo com que o filho dela salte pela janela. E se ele conseguir o que ele quer, o filho dela não vai resistir e vai acabar falecendo." Após essas palavras, o garoto desapareceu no ar com uma leve brisa. E ao chegar o fim de semana, a minha tia veio até aqui visitar a família. A minha mãe então foi ao seu encontro e a relatou sobre o encontro com o anjo da guarda e o que ele havia dito. Então a minha tia disse: eu acredito, pois o meu filho fica brincando com um garoto que eu nunca vi, e eu até penso que pode ser algum amigo imaginário." Bem, o tempo passou, e numa terça-feira à tarde, a minha tia ligou desesperada para minha mãe e pediu que ela fosse ajudá-la.
pois ela havia pego meu primo tentando pular pela janela. A minha mãe foi até lá e em seguida eles foram juntos até um centro kardecista. E ao chegar lá, havia uma mesa rodeada de passistas e médiuns. Um dos passistas colocou a mão sobre o meu primo e de repente o espírito daquele garoto amigo dele falou através do médium que estava na mesa. E ele disse: "Eu não queria fazer mal a ele, apenas queria brincar com ele. E pular a janela é uma das minhas brincadeiras favoritas." A minha tia, arrepiada, perguntou à minha mãe o que deveria ser feito. A minha mãe então disse para que ela não se preocupasse, pois aquele espírito já havia entendido e provavelmente ele não faria mais aquilo. E assim aconteceu. Depois daquilo, o menino não mais apareceu e a vida da minha tia voltou ao normal. Bem, agradeço a oportunidade por trazer este relato ao canal. Ainda voltarei aqui para trazer outros relatos. Obrigado e boa noite. Olá! Conheci o Elite Oculta há algum tempo e tenho acompanhado os fatos narrados. O canal é excelente, está de parabéns. E este relato foi contado ao meu avô Felício, pelo seu pai, e repassado a mim pelo meu avô. É um relato muito antigo que ocorreu aqui em Minas Gerais. Bem, eu sou católico. E se me perguntar se eu acredito nessas histórias, eu digo que sim, pois também eu tenho um pouco de sensibilidade espiritual. Mas isso são histórias para outro momento. Bem, voltando ao relato. Em meados de 1925, onde hoje resido, a cidade de Pedro Leopoldo era uma vasta mata. A escuridão ao cair da noite tomava por posse cada pedacinho de terra e mato, ficando apenas alguns pedacinhos de luzes emitidas por lamparinas feitas artesanalmente. Porém, naquela época, as pessoas não tinham medo de se embrenharem às matas e estradas escuras. O meu bisavô, que se chamava Arthur, era conhecido por ser um homem forte e sem medo, e era uma pessoa bastante confiável. Naquela época, era comum os homens terem as suas próprias armas. Afinal, além de proteção pessoal, as utilizavam para caçar animais. Bem, um dia, o meu bisavô saiu pelas redondezas com seu amigo que morava a uma distância longa de sua casa. Era comum naquela época trabalhar na roça ajudando com as plantações. E eles ficaram trabalhando até tarde. E ao término do expediente, rumaram-se em direção às suas casas. O seu amigo não dispunha de muita coragem. Porém, acompanhado do meu bisavô, ele andava tranquilamente por aquela noite escura. E já de madrugada, eles voltavam caminhando em meio àquela escuridão. Conversavam e aproveitavam a luz emitida pelo luar. Quando de repente, no meio da estrada, apareceu um grande cão negro. Eles logo ficaram com medo, porque aquele grande cão possuía os olhos vermelhos, que pareciam brasas incandescentes.
o cão ficou ali apenas encarando os dois. E eles passaram do lado daquele cachorro e seguiram rumo. Bem, eles acharam que o cachorro ficaria ali deitado na estrada. Porém, aquele enorme cão se levantou e começou a perseguir os dois. E a partir dali, eles não disseram mais uma palavra. Continuaram andando e aquele cão o seguia em passos lentos. O meu bisavô sabia que não se tratava de um cão normal, e sim de algo sobrenatural. Em seguida, o meu bisavô pediu para o seu amigo ter calma, e assim continuar andando normalmente. Porém, o seu amigo, que já tremia as pernas, logo desesperou e começou a correr. E aquele cachorro começou a correr atrás deles. Naquela situação, o meu avô não quis saber de contar a história. Ele tirou seu revólver da cintura e disparou bem no meio do peito do cachorro. E com o disparo, aquele cão voou no meio da escuridão. Porém, logo em seguida, aquele cachorro voltou correndo como se nada tivesse acontecido. Só que desta vez, o meu bisavô percebeu que aquele cão estava maior do que antes. Inicialmente, aquele cão parecia ter por volta de 1 metro de largura. Porém, agora aquela coisa parecia ter 1,5 metros. Então meu bisavô sacou a arma novamente e mandou chumbo no animal. E novamente aquela criatura voou no meio da escuridão. Mas logo em seguida aquele cão saltou da mata e se pôs a poucos metros dos dois. Incrivelmente, aquele cão já estava muito maior. E agora, com toda certeza, aquele cão deveria ter por volta de 2 metros. O meu bisavô e o seu amigo já sabiam que aquele cão não era um cachorro deste mundo. E chegaram à conclusão que aquele cão era o guardião do portão do inferno. E foi aí que o meu avô deixou o revólver para trás e começou a correr com seu amigo. E quando eles olharam para trás, aquele cão se pôs de pé e começou a correr atrás deles como uma pessoa. Assim que eles chegaram em casa, eles entraram e trancaram todas as portas. E aquele cão ficou rodeando a casa de um lado para o outro. Aquela fera urrava e rosnava em direção da casa, como se quisesse a vida das pessoas que estavam ali, naquela casa. Bem, o certo é que ninguém dormiu aquela noite. E pouco antes dos primeiros raios de sol surgirem, aquela besta desapareceu na escuridão. E logo pela manhã, eles ficaram pensando o que poderia ter sido aquilo. O meu bisavô contou para sua esposa e ela não acreditou. Porém, lá fora no barro do quintal estavam as grandes pegadas daquela criatura. O meu bisavô acreditava que aquele cão era o guardião dos portões do inferno. Porém, o seu amigo tinha certeza que se tratava de um lobisomem. O que era de fato, ninguém sabe. Mas eles deram graças a Deus que conseguiram voltarem para casa vivos. E assim, agradeceram a Deus por estar tudo bem. Boa noite.
Este fato ocorreu em 1999, em época de quaresma. O meu pai tinha 18 anos e a minha mãe 17. Ela estava grávida do meu irmão e a sua gestação já iria fazer 9 meses. Bem, foi uma festa muito grande para toda a família e todos estavam muito felizes quando ela deu à luz. Passaram-se 2 semanas e o meu pai estava muito preocupado, porque algumas pessoas da região estavam falando que tinha um bicho muito grande com pelos pretos atacando pelas redondezas. E sempre alertavam todos ali para evitarem saírem para locais ermos durante noites de lua cheia, e principalmente naqueles dias que era época de quaresma. E disseram para o meu pai também que se aquela criatura fosse o lobisomem, com certeza estaria atrás do seu filho que acabara de nascer. Bem, o meu pai era muito teimoso, pois não acreditava nessas coisas. Em uma noite, ele foi se banhar em um rio que ficava perto da minha antiga casa. Então, ele falou que alguém estava ali o observando. Mas ele não tinha medo, porque ele estava com um revólver que tinha herdado do meu falecido avô. E quando meu pai foi embora do rio, foi aí que ele percebeu que havia algo que observava. Bem, ele não viu direito, pois como estava muito escuro, ele só via a silhueta daquilo, que parecia uma pessoa que andava meio encurvada. Mas mesmo assim, aquilo era muito alto. E aquela coisa logo começou a perseguir. Ele falou que quando estava mais próximo daquele ser, ele olhou para trás e viu um cachorro muito grande de uns 2 metros de altura. Aquilo tinha os olhos amarelos como a lua. As suas pernas eram desproporcionais ao seu corpo e também possuía muitos pelos negros com as pontas acinzentadas. A criatura andava envergado e fazia o som de algo pavoroso. Era uma espécie de relincho de porco misturado com relinchos de cavalo. E a coisa até bufava como se fosse um boi. Aquela fera estava observando meu pai o tempo todo enquanto ele se banhava. E então passou a persegui-lo quando ele se aprontou para ir embora. E quando aquilo percebeu que o meu pai o fitou nos olhos, a criatura correu atrás do meu pai. Meu pai pegou a arma e deu um tiro na criatura. A coisa deu um urro bem alto e correu para o mato. Meu pai saiu correndo, pedindo para minha mãe abrir a porta. E quando ela abriu, ele logo pula para dentro de casa. Ela fechou a porta em seguida e o perguntou o que aconteceu. O meu pai não conseguia falar na hora porque estava muito cansado por ter corrido muito. Mas depois de aproximadamente uns 10 minutos, ele logo falou. Ele disse que estava tomando banho e um cão negro estava à sua espera. E quando ele veio embora, o cão veio perseguindo pela estrada. Mas agora estava tudo bem. Bem, foi o que o meu pai achou. Mas para sua surpresa, a criatura voltou e estava tentando arrombar a porta para entrar. O meu pai mandou a minha mãe correr para o quarto e ficar com o bebê. E enquanto isso, ele pegou a sua arma. E quando abriu a porta, ele deu vários tiros na criatura. E aquela coisa saiu correndo para o mato. No dia seguinte, logo pela manhã, os meus pais logo trataram de batizar o meu irmão. E depois que o meu irmão foi batizado, aquele ser nunca mais foi avistado na região. E o meu pai
nunca mais saiu para se aventurar em noites de quaresma. Boa noite. O bairro da Lapa é muito tranquilo. Possui muitas ruas arborizadas, onde os moradores caminham tranquilamente. Numa dessas ruas, sem saída, morava um casal de velhos aposentados. E passavam os dias ocupados com o jardim, os pássaros na gaiola e a costura. Moravam na mesma casa que compraram quando se casaram. Viviam naquela casa há 40 anos. A casa tem 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros e um quintal nos fundos e um jardim na frente, onde cultivavam rosas. Ambos têm 60 anos e esperam pacificamente a morte. Desejam que ela os leve junto para o descanso eterno, pois um não saberia viver sem o outro. Ali, eles criaram os 2 filhos e ambos moram no Canadá. Mas esqueceram que têm pais vivos. E apesar do descaso dos filhos, eles são felizes porque basta um ao outro. Começaram as vidas sozinhos e vão terminar assim. A aposentadoria dos 2 não estava dando para comprar os remédios caros que usavam. Então, resolveram alugar 2 quartos. Colocaram uma placa no poste e logo surgiram candidatos. O casal entrevistava os candidatos, querendo saber sobre os hábitos e costumes dos pretendentes. Escolheram 2 jovens e acertaram as condições do local. Bem, a vida seguiu seu curso normal. Agora, só quebrado pela presença dos jovens. Eles não eram de ficar muito em casa. Chegavam tarde e saíam cedo. Diziam que cursavam faculdade, um de direito e outro de engenharia. Mas os velhos nunca os viam estudando ou carregando livros. E nem mesmo livros nos quartos haviam. No entanto, eles pagavam aluguel pontualmente e não causavam transtorno. Às vezes, no final do domingo, os jovens ficavam ouvindo as histórias do casal, faziam algumas perguntas e se recolhiam. Os jovens notaram que ninguém visitava os velhos e ninguém telefonava para eles. Ninguém escrevia para eles e até mesmo os vizinhos os ignoravam. Os velhos davam a entender que eram sós no mundo. A casa era grande e espaçosa e ficava numa rua muito tranquila. E se vendida, renderia um bom dinheiro. Eles comentariam isso com os velhos e eles responderam que naquela casa estava a vida dos 2 e que ela fazia parte da história deles. E ela sabia todos os segredos. Havia presenciado todas as alegrias e tristeza dos 2, e que jamais venderiam a casa enquanto fossem vivos. Além do que, não precisavam de dinheiro. E depois que partissem, os filhos poderiam fazer o que quisessem com a casa. E pela primeira vez mencionaram a existência de filhos. Os jovens interessados perguntaram mais algumas coisas e logo perceberam que os filhos ignoravam totalmente a existência dos velhos. Então, os jovens se entreolharam e a sorte dos velhos estava decidida. Num domingo frio do mês de julho, os jovens entraram no quarto dos velhos e os 2 estavam dormindo. Eram 5 horas da manhã e com os travesseiros, os jovens sufocaram os velhos. E depois desceram até a cozinha, saíram no quintal
Abriram 2 covas, carregaram os corpos até as covas e os enterraram lá. Aliviados e satisfeitos, eles saíram. Andaram pela cidade e, quando estava anoitecendo, eles voltaram para casa. Tudo estava como eles haviam deixado. A semana passou e a rotina da casa não foi quebrada. E para a venda da casa, eles precisavam forjar um documento de doação da casa para um deles. E só assim poderiam efetuar o negócio. Procuraram nos documentos pessoais dos velhos e encontraram papéis com assinaturas deles. Um dos jovens começou a praticar a imitação da assinatura para poder assinar o documento e reconhecer a firma em cartório. Um mês se passou e tudo estava indo muito bem. E no mês seguinte, começaram a acontecer fatos estranhos. A casa possuía um jardim com roseiras vermelhas, amarelas e brancas. As rosas começaram a desabrochar. No entanto, todas vermelhas e de um vermelho escuro, muito escuro e quase negro. No princípio, eles não notaram a mudança, mas num domingo, quando um deles estava olhando o jardim, ele notou que as rosas, antes de cores variadas, agora eram todas vermelhas, mas de um vermelho muito forte. Alguns jovens e namorados roubaram rosas do jardim, mas elas murchavam imediatamente após serem cortadas. E no fundo da casa, no local onde eles enterraram os velhos, nasceu uma planta. E quando abriu a primeira flor, exalava um perfume forte que invadia todos os cômodos da casa. Era um cheiro muito doce e enjoativo. Os rapazes cortaram várias vezes a planta, arrancaram pela raiz, mas ela sempre ressurgia, e cada vez mais forte. Uma flor fênix, e aquele cheiro os incomodava muito. No entanto, nenhum vizinho viera reclamar do cheiro da flor. 7 meses se passaram, e os rapazes mal ficavam na casa. Tudo os incomodava. Eles já haviam forjado o documento e estavam prontos para efetuar a venda da casa. Contrataram uma imobiliária e foi colocada uma placa no poste. A placa ficou 2 dias afixada e sumiu misteriosamente. A imobiliária colocou outra e sumiu de novo. Foram várias placas e todas sumiram. Resolveram escrever na parede o anúncio da venda e no dia seguinte não havia nada escrito. A imobiliária desistiu, pensando que os jovens estavam brincando com eles. Os rapazes procuraram outra imobiliária e os mesmos fatos se sucederam. Colocaram um anúncio no jornal do bairro e ninguém respondeu ao anúncio. Verificaram que o endereço e o telefone estavam errados. O funcionário disse que estava no ramo há 20 anos e que nunca havia acontecido um fato desses. Anunciaram de novo, saiu outro endereço e outro telefone publicado. Resolveram publicar no jornal de grande circulação. O endereço e o telefone também saíram errados. Num domingo frio do mês de julho, o telefone tocou às 5 horas da manhã. Um dos rapazes atendeu e uma voz que parecia estar vindo de muito longe disse que gostaria de comprar aquela casa e que dias depois ligaria para marcarem um encontro. Bem, ele voltou a dormir. E quando acordaram, um deles foi até o banheiro tomar um banho, fez a barba, ligou o chuveiro e a água morna caía mansamente sobre o seu corpo. Na cozinha, o outro preparava o café quando ouviu um grito vindo do banheiro. Era um grito horrível. Ele correu até o banheiro e a porta estava trancada, mas ela nunca trancava. Ele bateu e ninguém respondeu. Arrombou a porta
e o banheiro estava nublado, cheio de vapor denso, e o outro jovem estava caído no chão do banheiro com queimaduras por todo o corpo. O rapaz levou seu amigo até a cama e, em seguida, ele correu para a farmácia mais perto. E então ele comprou pomadas para queimaduras. E quando voltou, o seu amigo não estava mais no quarto. O procurou pela casa toda e o encontrou do lado da árvore que teimava em não morrer. O carregou para dentro de casa e o colocou na cama. Passou pomada por todo o seu corpo. E mais tarde, ele acordou e contou que estava tomando banho com água morna, quando a água começou a cair fervendo sobre o seu corpo. Ele tentou abrir a porta do box, mas ela não abria. Estava emperrada. A água caía por todos os lados e tentou fechar o registro. Ele fechava, mas a água continuava caindo. E não aguentando mais de dor, ele berrou e desmaiou em seguida. À noite, uma febre alta tomou conta do seu corpo, e no outro dia, ele amanheceu morto. O seu amigo carregou seu corpo até o quintal e o enterrou. Felizmente, era ele que sabia assinar o nome dos velhos, e assim poderia vender a casa por qualquer preço e sumir dali. Na segunda-feira, ele colocou uma placa na parede e anunciou em todos os jornais. Esperou 2, 3, 4 dias e nada. O telefone não dava sinal de vida. E no domingo, às 5 horas da manhã, o telefone tocou. Uma voz fraca disse que desejava comprar a casa. Então, eles marcaram para a manhã de terça-feira seguinte. Aliviado, o jovem voltou a dormir. E quando acordou, foi para a cozinha preparar o café. E ao tentar abrir a porta da geladeira, não conseguiu. A porta estava emperrada. Ele forçou até que conseguiu abrir. E tudo, dentro da geladeira, estava congelado como se ela tivesse se transformado num freezer. E as coisas eram blocos de gelo. Assustado, ele foi até a sala e ligou a televisão. Estava passando um filme antigo com 2 velhos que sorriam para ele. Ele desligou a televisão, mas ela continuou passando a imagem dos velhos. Ele arrancou o fio da tomada e a imagem continuou na tela. Ele jogou a televisão no chão, foi até a porta da rua e não conseguiu abrir. Estava trancada. Ele tentou as janelas e estavam trancadas. Ele era prisioneiro da casa. Sentou-se no sofá e o coração batia acelerado. O seu corpo tremia e estava banhado de suor. Uma sede enorme invadiu a sua garganta. Ele abriu a torneira e não saía água. Ele correu para o banheiro, abriu a torneira, o chuveiro e nada. No outro banheiro também, nada. Ele desceu, entrou na cozinha, abriu a despensa para pegar uma cerveja e deparou com vários ratos mortos. Eles haviam comido toda a comida e roído as latas, e a mancha de cerveja derramada estava espalhada. Ele desligou a geladeira para descongelar os alimentos e bebeu o gelo derretido. E depois de horas, tudo continuava congelado na geladeira. Ele lembrou-se do telefone e ligaria para a polícia, mas o telefone estava mudo. 7 dias depois, a sede e a fome estavam atormentando a sua mente. Então, ele deitou-se. Lá fora, já estava escuro novamente, e só restava esperar a morte. Alguns dias depois, ela apareceu com os 2 velhos ao lado dela. E numa rua tranquila da Lapa, existe uma casa abandonada e os moradores da rua dizem que ela é assombrada. Eles contam este fato e também dizem que ninguém tem coragem de morar lá. Boa noite.